Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é a realização do Censo Demográfico 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Nesse primeiro vídeo, nós teremos dois vídeos. Nós vamos entrevistar o Wagner da Silveira, que ele é coordenador de divulgação do censo. Wagner, obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Obrigado, eu que agradeço, Parra, pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do censo, explicando para a população a importância, de que alguns aspectos até que são curiosos, que às vezes a maior parte do público acha que a gente só está contando a população e a gente faz uma série de atividades importantes, né? Olha, para ver como a gente está meio que bastante em conjunção aqui, eu ia perguntar exatamente isso para o Wagner. Quando a gente pensa em censo, Wagner, normalmente, e é natural, a gente pensa em contagem da população. E claro, o censo é contagem de população também. Mas qual a importância de realizar um censo em um país de dimensões continentais como o Brasil, além da contagem da população, Wagner? Historicamente, imagina, o censo tem referência até bíblica, né? Então a gente vê censo aí, Império Romano, né? Então o censo é uma coisa muito antiga e a origem realmente era contar pessoas, né? Depois, com a evolução, isso até natural, até o primeiro censo feito aqui no Brasil, na época do Império, né? Foi simplesmente contar pessoas, saber quem era, nem se perguntava etnia, né? Se perguntava o total de população por sexo, quem era livre, quem era escravo, tinha essa preocupação até de levantar esse número. Mas não tinha a preocupação com os aspectos das famílias, dos domicílios. Então, hoje é um grande retrato da população brasileira, como rendimento, como trabalho, como ocupação. Então, tem uma série de aspectos que depois podem ser utilizados não só para planejamento de política pública, que isso normalmente se fala muito, né? Planejamento de política pública, o que é isso? Traduzir, onde vai se construir um hospital, onde precisa de uma escola, quem precisa de algum auxílio, tipo auxílio emergencial ou Bolsa Família, estou usando isso para citar como exemplos, né? Mas tudo isso você só consegue mapear tendo uma operação censitária, que você vai em todos os locais do Brasil, né? E um país com uma dimensão continental e tão heterogêneo, né? Na verdade, se a gente pegar a região norte e a região sudeste, são mundos diferentes, né? Simplesmente com registro administrativo ou com algum levantamento, tipo o cadastro único do Bolsa Família, a gente não consegue enxergar qual é a peculiaridade de cada grupo de população, né? Interessante, você falou de políticas públicas e me ocorreu agora, existe um que se chama Fundo de Participação de Municípios, né? Que se relaciona diretamente com a contagem do IBGE, né, Wagner? Exatamente, porque na verdade até tem um mecanismo legal, né, que obriga o IBGE anualmente a divulgar a população por município. E a divisão desse Fundo de Participação dos Municípios, que no fundo é uma verba federal que é rateada entre os municípios, é feito com base a faixas de população. Então é lógico, cada faixa ele vai ter direito a uma quantidade de recursos, né? Por isso até que muitos prefeitos até acabam forçando um pouco a barra com o IBGE, falando português, claro, né? Porque lógico, não dá para aparecer a população. Nosso objetivo é ter o retrato de cada cidade, né? Mas e depois tem influência direta no orçamento dele, né? Os recursos que ele vai estar recebendo da União, né, estão diretamente ligados à população de cada município, né? Interessante que a gente vai conseguir fazer um gancho agora. A gente falou de crescimento de população, que se relaciona, tamanho de população que se relaciona com o Fundo de Participação de Municípios. Voltando à população exclusivamente, a população brasileira está crescendo menos, Wagner, do que em comparação aos outros censos. Uma pergunta assim até meio óbvia, o que aconteceu com o crescimento demográfico do Brasil, Wagner? Na verdade, já vem observando nos últimos censos, né, e agora tem uma velocidade maior, né,
que é a redução de número de filhos, né? A gente ainda não divulgou dados de fecundidade, que um dos produtos de divulgação do censo, além de migração, né, é fecundidade, que é o número de filhos por mulher, né? Resumindo, fazendo de maneira mais simplista, né? E a gente vê que essa taxa de fecundidade vem caindo. Então, o número de filhos por mulher vem reduzindo. Ou seja, o resultado disso é um crescimento menor da população. Ainda cresce, lógico, né? Então, a gente tem um crescimento positivo, né? Tem países que até tem diminuição de população, né? Países da Europa estão experimentando o inverso, né? O envelhecimento. Exato. A taxa de número de filhos é tão pequeno que não repõe a população. Nós ainda não chegamos nesse ponto, né? Mas inicialmente se projetava que o Brasil ia chegar no limite da população em 2045 e agora a gente está vendo que esse número, essa data vai acontecer antes. Como o número de filhos por mulher vem diminuindo, essa taxa de fecundidade vem diminuindo, provavelmente na próxima, que a gente faz projeção de população, na próxima projeção de população vai indicar um ano muito mais próximo dessa data, né, a data atual, de que a gente vai chegar no limite da população. Daí para diante começa a ter uma redução, uma estabilidade e depois, na sequência, uma redução da população. Você citou um fato interessante, é verdade. Muitos países da Europa têm até decréscimo. O Japão Sim. tem decréscimo. O Japão tem decréscimo da população. E falando em crescimento da população, é interessante a gente falar isso. Você, Wagner, nos contou agora que mesmo com o crescimento pouco ainda, a população brasileira ainda apresentou um crescimento, mas esse crescimento não foi homogêneo, né, Wagner? Como é que isso se deu? A gente estava conversando antes, citamos alguns exemplos das grandes metrópoles brasileiras. Como é que foi esse crescimento? O que a gente percebeu, que a gente está usando até um termo mais moderno das aglomerações urbanas, né, que é a concentração urbana. Esse é o termo mais atual, que vem sendo empregado até em outros países, né? Nessas concentrações urbanas, o que acontece? Vou dar um exemplo de Salvador. A cidade núcleo, que é Salvador, teve uma redução de população, enquanto que as cidades do entorno tiveram crescimento. Mesma coisa que aconteceu em Porto Alegre, em Fortaleza, então tiveram comportamentos muito parecidos. São Paulo, no caso da capital, apesar de apresentar um crescimento discreto, apresentou um crescimento, né, em relação ao último censo, mas cidades do entorno próximas, por exemplo, São Caetano ou Santo André, tiveram um crescimento muito maior, muitas vezes maior, a verdade é essa. Então, esse comportamento também ocorreu aqui na Grande São Paulo, né? Então, cidades do entorno tiveram um crescimento expressivo, enquanto que a capital praticamente manteve a população, né? E esse padrão a gente vem percebendo que vem acontecendo em praticamente todas essas grandes concentrações urbanas. Exceção ficou Brasília, né? Que praticamente é uma cidade única, e Brasília vem experimentando crescimentos, tanto é que agora já é a terceira em população, né? Ultrapassou outras cidades e se tornou a terceira, só está atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Quem sabe até no futuro até ultrapassa o Rio de Janeiro, né? Não digo São Paulo, que a diferença é muito grande, mas tem essa tendência, né, de crescimento, né? Então é interessante porque, dentre as grandes metrópoles que o Wagner citou, deu exemplo falou São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... Belo Horizonte, a mesma coisa. Belo Horizonte, Fortaleza, apresentaram... Você tem os números exatos não, mas Porto Alegre e Salvador foram os casos mais emblemáticos nessa decréscimo da cidade núcleo, foi isso? O maior crescimento absoluto, né, foi Salvador, né? Então, realmente Salvador teve o maior crescimento absoluto, acho que foi na ordem de 700 mil pessoas a menos, né, uma população grande, né, em relação a 2010. E essa população se distribuiu no entorno, né, ou migrou para outras regiões também, né? Então, se a gente tiver os dados de migração do censo, a gente vai conseguir, inclusive, perceber essas movimentações. Porque uma das questões do questionário da amostra, né, onde a pessoa morava anteriormente e agora onde está morando, né? Então a gente consegue verificar essa movimentação, né? É lógico que depois tem que se estudar o porquê dessas movimentações, né? Isso aí não faz parte do IBGE, não é trabalho do IBGE, né? Mas com certeza estudos acadêmicos vão chegar.
ou por geração de emprego em outras regiões, né, ou por outras garantias que talvez tivessem, né? Então, isso no futuro a gente vai conseguir perceber. Eu queria, para a gente, estamos quase finalizando essa primeira parte, teremos 2 vídeos, né? Porque o assunto do censo sempre é muito extenso. Queria que você falasse sobre, conversando com o Wagner uns dias antes, a gente citou o caso de Osasco. Que Osasco, bom, vamos lá, para quem não é daqui de São Paulo, Osasco é um município vizinho aqui da cidade, Exatamente. Faz parte da região metropolitana da Grande São Paulo. Atravessou uma rua até em Osasco. Isso, bem lembrar, exatamente isso. Existe uma grande concentração de pessoas em Osasco. Densidade demográfica. Vamos lá. Primeiro, o que é densidade demográfica exatamente, Wagner? A gente coloca o número de pessoas que são moradores, né? Vão entender que isso aqui sempre o censo é sobre domicílios, então é população residente. Então, o número de pessoas residentes por quilômetro quadrado. Então, imagina que cidades como Osasco, Carapicuíba, né? A gente ultrapassa 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, né? No caso de Osasco, chega por volta de 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Fazendo uma analogia aí com o Parque Ibirapuera tem 1 quilômetro quadrado. Seria como se 13 mil pessoas estivessem morando dentro do Parque Ibirapuera, né? Então, é um adensamento muito grande mesmo. Só para você ter uma noção, o estado de São Paulo, que é o que tem a maior densidade populacional, não chega a 2 mil por quilômetro quadrado, né? Então, nossa, e Osasco, mais de 13 mil. Mais de 13 mil. E nós falamos, Osasco, Tabuão, Carapicuíba, são essas cidades com... São Caetano do Sul, são cidades com altíssima densidade demográfica, ou seja, uma população muito concentrada, né? Inclusive, em 2010, a cidade que tinha maior densidade demográfica era São João do Meriti, no Rio de Janeiro. 2 cidades paulistas ultrapassaram, né? Então, hoje ela já é a terceira, né? Então, quer dizer que teve um crescimento maior aqui em São Paulo, dessas cidades do entorno, e sempre são do entorno da capital, né? Lembrando que a gente comentou anteriormente, crescimento do entorno. Então, esse crescimento do entorno se observa e se verifica nesses dados de densidade demográfica, inclusive. Bom, eu quero fazer uma última pergunta para ele, porque o IBGE, o censo, como é um trabalho muito extenso, não é possível que o IBGE divulgue todos os dados ao mesmo tempo. Correto, Wagner? Perfeito. Mas, por exemplo, nós tivemos alguns dados já divulgados pelo IBGE, mas tudo é feito por etapas. Wagner, qual é a próxima divulgação com relação ao censo 2022 que o IBGE vai divulgar? Agora, em 6 de setembro, a gente vai estar divulgando idades do Brasil. Esse é um termo que foi utilizado, né? Na verdade, vai ser a distribuição da população por município, por idade e sexo. Então, vai ter grupos de idade, idades individuais e o sexo desses habitantes, desses moradores. É interessante essa primeira informação, vai ser ainda a nível municipal, não vai ter distrito, não vai ter bairro, né? Mas vai ser só a nível municipal. Mas pelo menos a gente já começa a enxergar, por exemplo, se tem uma concentração de população idosa, como eu vou ter por faixa de idade, se eu vou ter concentração de crianças em alguns grupos de faixa de idade, que às vezes demanda construção de creches, ensino fundamental de primeiro segmento. Então, só isso daí já tem essa percepção, né? Até atenção básica de saúde a mulheres, que como eu vou ter dados por sexo, vamos ter dados por sexo, né? Também a gente consegue separar esse tipo de coisa, né? Só para citar alguns exemplos. É lógico que depois as próximas divulgações, que vão ser mais detalhadas, aí, com recortes, que a gente chama de recorte geográfico, distrito, bairro, até áreas muito pequenas, né? Que nós chamamos de setor censitário, que é a unidade mínima de informação do censo, né? Só para você ter uma noção, Parra, a gente pegar o edifício Copan, a gente dividiu o Copan
em 6 pedaços. Então nós temos 6 setores censitários dentro do edifício. Então nós vamos ter informação de cada uma das 6 partes do edifício Copan. Para quem não conhece, o edifício Copan é a maior torre única do Brasil, né? Dizem que é da América Latina. Eu vou falar do Brasil porque de um prédio de apartamentos, né? Então existe os maiores, que são mais blocos, mas torre única, o Copan é o maior de todos, né? Então, e ali a gente, só naquele prédio, nós dividimos em 6 partes, né? Que interessante ele citar o Copan, porque eu já fiz alguns trabalhos com relação ao Copan. Inclusive, o Copan, existe um CEP só para os moradores do Copan. Exatamente. Quero agradecer o Wagner pela atenção, pelas explicações, pelos dados, mas fiquem com a gente que nós temos a segunda parte desse vídeo. Obrigado, Wagner, pela atenção. Que isso, eu que agradeço também. Tchau, tchau.